Queridos, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos bem, eu estou com saudade de vocês, saudade das nossas aulas. Espero que não demore tanto para voltarmos, né? Bem, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vocês têm um momento especial, vocês terão a capela e mais um link ali, né? A primeira aula todos os dias está passando então um vídeo e eu vou então apenas falar um verso para vocês e depois nós vamos orar. Tem um verso que eu gosto muito que é aquele que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos lembrar que Jesus veio a este mundo e morreu para nos salvar. Vamos fechar os olhos para falarmos com Deus? Querido Deus, obrigada por mais um dia, obrigada pela vida desse aluno, dessa aluna, Deus. Que o Senhor conserve-nos com saúde e em segurança e nos dê uma boa aula, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Queridos, o que vocês farão hoje? O que nós faremos? Vocês vão pegar primeiro o livro de vocês e vão abrir na página 27 e depois nós estudaremos também a página 28. Depois nós vamos fazer as atividades. Eu deixei um recadinho lá no Eclass, lembrando que aqueles alunos que não entregaram as duas atividades que eu já passei, deverão fazê-lo. Eu até lancei lá os nomes que eu recebi, as atividades, eu olhei o Eclass e eu olhei também o meu e-mail e o Google, né? O Google Class também, tá? Eu recebi desses três e foram aqueles nomes que eu tenho. Então, se o seu nome não está um ok, se ele estiver em branco, por favor, verifique e me envie, tá bom? O mais rápido possível, ok? A primeira atividade, que é a lista, você não precisa imprimir, anota o gabarito lá no seu caderno, tira uma foto e me envia, ok? Então vamos lá. Nós vamos estudar um pouquinho sobre poemas ainda. E nós vamos ver hoje um pouco sobre métrica. O que seria métrica? Métrica é a contagem das sílabas poéticas, ou seja, é a contagem dos versos. E como que se dá? Mediante a contagem das sílabas, tá? Se fala sílabas poéticas. Algumas vezes nós juntamos então palavras, por exemplo, quando nós vamos falar com a, geralmente falamos com a. Ô professor, eu falei com a, tananã. Então nós juntamos, quando vamos pronunciar. E isso acontece quando nós vamos declamar um poema, quando vamos falar. E esses fenômenos são muito comuns, tanto no poema quanto na canção. E quais são eles? Nós vamos estudar um pouquinho. É bem fácil esse conteúdo, embora os nomes sejam um pouquinho difíceis, tá? Então, o primeiro deles é a crase. O que é crase? Prestem bastante atenção. É quando ocorre a contração de um A, quando eu tenho a junção de um A mais o outro A. Então, o livro apresenta como exemplo que a pura, olha lá, pura amizade nos traz. Então, aqui eu tenho a junção desses dois As. Então, nós dizemos que ali ocorreu um fenômeno determinado de crase. Porque o que é crase? Junção de A mais A. Então, o A da primeira e o A da segunda. Esse fenômeno, então, recebe o nome de crase. O outro fenômeno bem interessante é chamado de sinalefa. O que é isso? É quando a última vogal da primeira palavra ela é pronunciada de maneira mais fraca e a primeira vogal da próxima palavra é pronunciada com mais força. Então, o livro tem ali que a pura amizade nos traz. Então, olha só, aqui nós temos as duas vogais, que a pura, olha só, que a pura amizade nos traz. Eu tenho o E e eu tenho o A. Então, eu pronuncio com mais intensidade o A, que a pura amizade nos traz. Uma das letras, uma das vogais acaba sendo mais fraca que a outra. Então, olha só, parece o sol de uma ilha, parece o sol. Observem bem que uma, entre o E e o O ali, é mais forte que a outra. Então, quando ocorre esse fenômeno,
nós chamamos de sinalefa, tá? Por quê? Porque ou a primeira ali da próxima palavra ou a outra vai ser a mais forte e uma fica mais fraquinha, tá bom? Uma é a semivogal e a outra a vogal, tá? Depois, o próximo fenômeno que nós temos é a elisão. O que é a elisão? É quando junta duas vogais. Então, o livro apresenta lá, ó, isolada, eu me senti. Então, quando nós escrevemos, elas estão aqui bem certinho, mas quando eu pronuncio, olha só, isoladeu, acabo, na verdade, tirando esse A, contraindo ele, ou seja, isolando, tirando ele, por isso é chamado de elisão, tá? Porque é a contração. Eu apago uma, não pronuncio e acabo pronunciando outra. Isolada, eu me sentia. Observa bem que o A quase nem é pronunciado, vou direto para o E ali, tá? O outro fenômeno que é muito comum é a elipse. O que é essa elipse? É quando eu tiro a consoante, observem bem, eu retiro a consoante da primeira palavra e falo direto a segunda. Olha só, com o cravo brigou com a rosa. Assim, olha só, o cravo brigou com a rosa. Então, eu acabo pronunciando mais ou menos assim, tá? Dessa forma, eu só coloquei o som aqui para você saber. Então, eu suprimo aqui o M, eu não pronuncio e já coloco direto o A, quá, tá bom? O cravo brigou com a rosa. Por isso é chamado de elipse, por quê? Porque ele não aparece. Só lembrando que a diferença entre a elisão e a elipse é que a elisão se dá entre duas vogais, A, E, I, O, U, enquanto que a elipse é entre uma consoante e uma vogal, tá? E o último que nós temos, o último fenômeno ali, é chamado então de aférese, síncope ou acópoque, ou apócope, a prof não tá nem sabendo falar. Então, olha só, o que é isso? É a supressão do som inicial no meio ou no fim de uma palavra. O livro apresenta ali como exemplo estamos, em que é então tirado a letra E inicial ali, tá? Então não aparece o E. Depois nós temos o pra. O que tá faltando aqui? Seria o para no caso, né? Então eu tirei aqui um A, deixei pra. E depois nós temos mármor. O último exemplo ali é mármor, no lugar de mármore, tá? Também suprimiram aqui a letra E. Então observe o que é isso? É a supressão de um som inicial no meio ou ao fim de uma palavra, tá? Esses fenômenos, eles são muito comuns quando nós vamos falar, quando nós vamos escrever, quando nós vamos pronunciar, declamar um poema. Na escrita, às vezes aparece completo, mas quando eu vou pronunciar, então, eu acabo tirando esses sons, tá? Leia de novo com bastante atenção a página 27, a página 28. Não é difícil, queridos, mas existe essa diferença, então, entre contagem de sílaba normal e de sílaba poética, que quando eu tenho vogais ou sons que se combinam, eles se juntam e formam apenas uma sílaba, tá? O que vocês farão agora? Vocês vão responder a página 29 do livro e a página 30, tá? E vocês vão então tirar uma foto e enviar para mim. Essa atividade é avaliativa. Eu já deixei um recadinho lá que todos precisam enviá-las, porque eu estarei colocando nota referente às atividades do bimestre, ok? Eu espero que você tenha entendido. Beijos, fiquem com Deus.